Olá pessoal, fico feliz de estar mais uma vez com vocês aqui no canal Leia Preta Leia, lugar onde a gente sempre fala de literatura significativa e empoderadora, também de um pouquinho de entretenimento, cinema, por aí. Porque a gente acha que cultura e educação são as melhores ferramentas para combater as desigualdades e empoderar pessoas. E antes da gente entrar nesse vídeo, por favor, já aproveita, se inscreve no canal teclando no botão vermelho aqui embaixo e deixa seu joinha. Senta que lá vem história. Gente, esse é o último vídeo do ano de 2019. Essa é a última resenha do mês de dezembro. Devido ao período que a gente está vivendo, já falei isso aqui 500 vezes, no mês de dezembro eu decidi esse mês fazer resenha sobre livros distópicos. Descrevem de uma forma bastante complicada, mas ao mesmo tempo bastante realista, as possibilidades para o nosso futuro. Esse vídeo aqui especificamente, ele é uma regravação de um vídeo que eu produzi para o canal Free Winnie em 2018, falando sobre o conto da Aya. Ele fazia parte de um quadro que eu tinha chamado Pink Lemonade. Quem acompanha esse canal desde o início sabe que o Pink Lemonade virou o canal Leia Preta Leia. Eu pensei em fazer uma resenha sobre o livro Os Testamentos, que é a continuação do conto da Aya, que eu comprei recentemente e já li. Mas aí eu resolvi que era melhor regravar esse vídeo para poder dar um pano de fundo aí de como aquele sistema começou, entendeu? Antes de falar dessa continuação. Também pretendo fazer um vídeo fazendo uma comparação entre a obra e a série de TV criada pela Paramount, que é uma das poucas séries que eu assisto. A distopia de Margaret Atwood é bastante distinta. Ela é futurista, mas não tem marco tecnológico algum, como apresentado pelos outros livros. Pelo contrário, a sociedade do conto da Aya, que é Gilead, parece muito mais atrasada do que a nossa sociedade atual. A diferença essencial está na visão de gênero que a Margaret aplicou no seu livro. Porque, de acordo com Simone de Beauvoir, quando o sistema totalitário começa, os direitos das mulheres são os primeiros direitos a caírem. E isso é marcante principalmente pela diferença dos personagens principais. Nos livros de Huxley, Orwell e Bradbury, que foram as resenhas anteriores, as mulheres aparecem como personagens coadjuvantes ou mesmo personagens secundários, assim, sem muito significado. As personagens principais são sempre homens e as mulheres aparecem assim como personagens de suporte, complementares. Nas outras distopias, assim como em O Conto da Aya, existe um governo opressor e um sistema totalitário, mas as personagens principais masculinas acabam sendo participantes importantes dentro desse sistema, mesmo que de forma indireta e mesmo que elas não concordem. Admirável Mundo Novo, o Bernard Marx, ele é um alfa mais e ele é um psicólogo especializado em hipnopedia e ele trabalha lá no Instituto de Incubação e ele é super importante para a manutenção do sistema. É só você ver o vídeo, vou colocar aqui para você entender. O Winston Smith, ele é protagonista de 1984 e ele é pintado dentro do livro como um personagem assim, sem muita importância. Mas mesmo assim, o Winston trabalha no Ministério da Verdade e ele trabalha com o revisionismo histórico, o que dá a ele alguma visão do que está acontecendo no sistema e porque ele está participando da construção das mentiras, então ele consegue perceber que o sistema não está tão certo. Já o Guy Montag, que é o protagonista do Fahrenheit 451, que foi o nosso último vídeo, ele é um bombeiro e ele é um personagem também muito importante para essa história, porque os bombeiros são os agentes de higiene pública, né, que são responsáveis por queimar os livros que trazem aí, né, todo um problema para o sistema. E as três personagens, além de serem homens, eles estão ali numa espécie de situação de poder, algum tipo de poder, principalmente o poder do questionamento da situação, e em determinado momento eles descobrem algum poder para tentar mudar o sistema, mesmo que, enfim, não dê certo. Mas e as mulheres, caras traças? Em Admirável Mundo Novo, a gente tem a Lenina, que é a namorada do Bernard, e ela é pintada como o contraponto do Bernard. Ela é a mulher absolutamente perfeita do sistema, ela é popular, ela não questiona nada, ela só quer se divertir e ela tem uma posição extremamente confortável dentro da sociedade. E ela é uma personagem vazia. Em 1984 a gente tem a Julia, que também é o apoio do personagem de Winston, e ela é a mulher por quem ele se apaixona e no início ela parece ser a mulher perfeita do sistema, mas depois a gente descobre que ela descortina aí um mundo na vida dele de vida na clandestinidade, principalmente de sexo na clandestinidade, porque em 1984 relacionamentos sexuais não podem existir, né? Mas ao mesmo tempo a Julia não tem o nível de questionamento do sistema do Winston. Na verdade, ela prefere criar formas de burlar o sistema
mas viver dentro do sistema sem botar a vida dela em risco. Já em Fahrenheit 451, nós temos duas personagens femininas importantes. A primeira é a Mildred, que é a esposa do Montag e que também veste a capa da cidadã perfeita do sistema, que é uma personagem, uma pessoa vazia, é uma pessoa que vive alienada, e ela serve como contraponto do Montag porque é a pessoa que o Montag observa e que ele identifica que tem coisas erradas no sistema. E na outra ponta a gente tem a Clarice, que é adolescente, que o Montag conhece e que ela descortina, né, o mundo de novas possibilidades para a personagem. Uma coisa que as três histórias têm em comum é que as personagens femininas elas são extremamente escassas. Nos livros tem uma ou duas personagens e nenhuma delas é uma personagem realmente principal, né? Existia apenas para contrapor, complementar o herói masculino. Os livros também são despidos de uma certa estrutura patriarcal, embora todos os sistemas sejam gerenciados por homens. Porque eles tratam assim como se a vida daquelas mulheres nunca tivesse sido diminuída ou reduzida em relação a deles. Eles mostram como se dentro de um sistema totalitário houvesse simetria entre a situação dos homens e das mulheres. Por isso essas mulheres vivem situações relativamente confortáveis dentro do sistema. Bom, o que a gente tem que entender, gente, é que esses livros foram escritos por homens na primeira metade do século XX e não há como exigir aqui que haja um cunho feminista nessas obras ou que esses homens tenham se disposto a entender como é que funciona a cabeça de uma mulher. E essas histórias têm sim um âmbito muito importante de alertar a nós quais são os efeitos negativos que acho que só tem efeitos negativos, né? Que um sistema fascista pode colocar em cima das vidas de todos nós. E aí, a gente também não pode criticar o valor desses livros só por causa disso, mas, obviamente, que você vai sentindo falta de uma representação feminina nessas histórias. E é isso que o livro Conto da Aia justamente faz. O livro de Margaret Atwood, ele se baseia em algumas reflexões. A gente começa se perguntando, o que aconteceria com uma mulher dentro de um sistema assim? Quais seriam os seus pensamentos e reflexões? Qual seria a opressão destinada exclusivamente a ela? Eu estava lendo esses dias o livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, e a Angela Davis fala que para os senhores de escravos não havia muita diferença de gênero entre mulheres escravos e homens escravos, não. Era todo mundo massa de manobra, e é por isso que mulheres negras, muitas vezes a gente não reconhece essa coisa de sexo frágil, né? Mas na hora da punição, os homens eram espancados e as mulheres eram espancadas e estupradas, porque o estupro era uma forma de reduzir a mulher ao gênero dela. Era hora de lembrar, ó, você pode ser forte e colher algodão e trabalhar debaixo do sol, mas você é mulher, você está suscetível a sofrer um estupro, a ser reduzida apenas a seu aparelho sexual. Como seria então sobreviver dentro de um sistema que retirasse todos os poucos direitos que a gente já tem? Como seria ser uma mulher num sistema patriarcal ampliado, onde todas as lideranças são homens? E em que nossos desprivilégios de gênero fossem esticados ao máximo. Tentem imaginar que a gente tem ali nos sistemas dos 3 livros, o Grande Irmão, no Admirável Mundo Novo, são sempre gerenciados por homens. Os alfa mais são homens. Será que esses homens iam conseguir propor um sistema que houvesse simetria de gênero? E aí a gente encontra essas indagações no Conto da Aia, que é de 1985. A Margaret Atwood, eu já fiz um vídeo sobre ela, da aniversariante do mês de outubro, eu acho, ou de novembro. Enfim, vou colocar aqui, você assista lá e fique sabendo tudinho sobre essa escritora maravilhosa. A história, ela se desenvolve apenas na chamada República de Gilead, que fica no território dos extintos Estados Unidos. A história é narrada em primeira pessoa pela personagem principal, que é Offred, que é uma aia, né? E ela, de forma indireta, vai elucidando assim devagarzinho ao longo do livro que o governo totalitário ele se inicia num golpe de Estado, que mata o presidente e os parlamentares e instaura então essa ditadura cristã fundamentalista. Após o golpe, a Constituição é revogada e todas as liberdades são retiradas. E as mais prejudicadas são as mulheres, cujos direitos políticos, jurídicos, econômicos e inclusive as suas profissões são suspendidas e os seus bens são congelados. Isso tudo ocorre mais ou menos no meio de uma epidemia de infertilidade, né, que se abate no mundo e que, segundo esse governo cristão, é resultado dessa promiscuidade da sociedade moderna. Então eles usam isso como uma desculpa para começar esse novo governo, né? As mulheres então passam a ser divididas em diferentes classes, em diferentes castas, separadas entre férteis e não férteis. As inférteis mais jovens e pobres vão se tornar cozinheiras empregadas, que são chamadas martas.
ou as econoesposas, que são esposas de homens mais pobres, de uma classe trabalhadora, né? As inférteis ricas, que são as mulheres mais velhas, que são mulheres dos comandantes, que são os caras poderosos, os donos do sistema, elas são as esposas. Já as férteis, que geralmente têm um passado pregresso, entre aspas, ou seja, eram mulheres que tinham condutas sexuais liberais, mulheres que já tinham tido filhos, mulheres lésbicas ou mesmo mulheres vítimas de violência sexual, elas tornam-se aias. Cada uma das castas femininas veste uma roupa diferente, uma cor diferente que as identifica, né? As esposas vestem azul, as econoesposas vestem tipo um verde listrado, as martas vestem verde e as aias usam esse longo vestido vermelho de mangas compridas que tem esse chapéu, famoso chapéu branco de abas, que faz com que elas não consigam ver, mas principalmente evita que elas sejam vistas. E esse aí é o destino de Offred, que é a nossa heroína, a nossa protagonista, que é uma aia. E ela é uma aia da primeira geração, ou seja, o conto da aia se passa poucos anos depois do sistema de Gilead ter começado, e ela é transformada em uma aia de forma forçosa logo após o golpe. Offred não é o nome dela verdadeiro, mas a gente não fica sabendo qual é o nome dela verdadeiro. Offred é a junção de duas palavras, Off, que é de, e Fred, que é o nome do comandante dela. Então o nome dela é de Fred, ou seja, ela pertence àquele comandante. E se ela for para uma outra família, ela vai passar, o nome dela vai se tornar, sei lá, Off John, ou alguma coisa assim. E a narrativa ela é bastante interessante por esse modo meio inconstante, assim, inconsistente de acontecer, porque a Offred, ela tá obviamente numa situação mental extremamente debilitada, extremamente confusa, e a forma como ela conta a história mostra isso, porque na verdade a história são baseada nos pensamentos dela. E aí mostra essa descrição dos dias dela afetadas tanto por pensamentos subjetivos, quanto por pensamentos suicidas, quanto por lembranças do passado dela e por marcações da rotina diária dela. E, na verdade, gente, não há absolutamente nada de heróico ou contestador nas reflexões de Offred. A Offred, ela está numa posição absolutamente subjugada porque é uma coisa que ela não tem qualquer poder ou mesmo informação para fazer. A verdade é que os desejos da Offred é sobreviver ao dia a dia. A Aia são essas mulheres férteis que são enviadas para a casa dos líderes do governo, elas pertencem apenas aos líderes do governo e elas devem ser engravidadas por eles. Os seus filhos serão então criados pela esposa do comandante e após a Aia ter esse filho, ela é enviada para uma outra casa e assim por diante. A Offred é uma aia de um dos comandantes mais importantes do sistema e ele é um homem idoso e ele é casado com uma esposa, né, já infértil. A Offred, antes do golpe, ela era uma mulher normal, ela trabalhava, ela tinha uma casa, ela tinha uma família, ela tinha um marido, ela tinha uma filha. Quando eles foram capturados pelo governo, ela teve a filha arrancada dos braços dela e o marido provavelmente foi morto. E ela, contudo, sendo uma mulher jovem e fértil, ela foi arrebanhada para esse centro de treinamento, onde eles fazem o treinamento dessas dezenas de mulheres para se tornarem aias. O treinamento é comandado pelas tias, que são essas mulheres mais velhas, inférteis, que têm papéis de comando entre as mulheres. Elas são as líderes entre as mulheres, as tias. E aí elas transformam essas moças em aias por meio de repetição, humilhação, tortura psicológica e física, ou seja, essas meninas sofrem uma lavagem cerebral. No novo governo, Offred, assim como todas as aias, elas têm obviamente um papel importante na sociedade, porque elas são responsáveis por engravidar e ajudar a repovoar a população, mas ao mesmo tempo elas estão na posição mais baixa da pirâmide social e elas são vistas como algo sujo e impuro. Ela e suas companheiras são consideradas como maus necessários da sociedade. As aias, elas são incubadoras ambulantes e são escravas sexuais. E dentro desse sistema, que coloca mulheres contra mulheres e que culpabiliza as vítimas, a aia é vista como algo abjeto e é vista como a única culpada pela vida que ela está levando ali. Ela está sendo punida, por assim dizer, pela promiscuidade pregressa dela. Mensalmente, as aias passam porque eles chamam de cerimônia, que é a época que elas estão férteis, em que os comandantes fazem sexo com elas com vias de procriação. Sexo é uma palavra simples para descrever a situação, que na verdade é estupro, e aliás é um estupro mútuo, porque ninguém tá querendo aquilo ali. A aia não quer, o comandante não quer, a esposa não quer. É como se fosse um ato sexual desprendido de emoção qualquer, né? Como é que acontece? O ritual de concepção, ele é a aia. O ritual de concepção envolve a aia deitada sobre o corpo da esposa, sendo violada pelo comandante.
O ato simboliza a fecundação da esposa pelo comandante e a aia seria apenas um meio para um fim, ou seja, um mero receptáculo. O interessante é que nem a própria Offred parece ter certeza se aquilo é um estupro ou não. Porque ela considera, ok, isso não é consensual. Porque ela está numa situação de barriga de aluguel escrava, né, sexual. Mas, ao mesmo tempo, é como se ela tivesse feito essa escolha. Porque Offred, assim como as outras aias, passa por essa lavagem cerebral que faz com que ela entenda que qualquer violência que ela sofra é culpa dela. E assim, ser essa escrava sexual, ser aia, é um método seria uma escolha dela para sobreviver, porque seria muito pior ser uma não mulher, que é o que eles chamam das mulheres que se tornam prostitutas, etc. Existe também em Gilead um sistema poderoso de controle que é o chamado O Olho, que se assemelha muito ao Grande Irmão de 1984. E também existe uma resistência interna que tenta quebrar com o sistema, só que a Offred não faz parte da resistência, porque ela está numa situação de submissão total, embora intimamente ela não concorda com o sistema, obviamente. Só que ela está numa posição impotente diante daquele golpe. E ela tá sempre com medo, né, gente? Ela é mais uma testemunha, ela é uma vítima do sistema que possui uma visão extremamente limitada desse quadro geral. O que ela passa na narrativa são meros vislumbres do sistema total. As mulheres se tornam invisibilizadas e são divididas em castas cujas funções refletem as funções privadas das mulheres, ou seja, manter a casa, cuidar do homem, alimentar a família e procriar, né? O lugar da mulher em Gilead está exclusivamente no domínio privado, doméstico. Ela não tem voz, ela deve ser submissa e condescendente com os homens, ao mesmo tempo que é severa e injusta com as suas iguais, porque eles transformaram as mulheres como um mecanismo de julgamento e condenação das outras. O ódio e desconfiança mútua entre as mulheres é uma coisa central nesse livro. E por fim, o livro, como outras distopias, mostra a fragilidade da nossa democracia e das nossas liberdades. E numa era de Bolsonaro e Trump, essas histórias deixam de permear apenas a nossa imaginação e começam assim a gerar um certo frio na espinha, muito verdadeiro. E aí, gente, o que vocês acharam dessa resenha? Se você já conhece essa história, ou se você já leu o Testamento, ou se você é fã da série Conto da Aia, comente aqui embaixo o que você acha desse livro. Super recomendo essa leitura até agora no final do ano, é época de férias, vamos pegar um monte de livro para ler. Se você gosta desse meu novo projeto Leia Preta Leia, por favor, mostre o seu suporte se inscrevendo no canal e já deixa o seu joinha. Também tem um outro canal chamado Freewin, que não tem conteúdo de literatura, mas que tem conteúdos muito legais também. Vocês também podem me encontrar no Instagram em @leiapretaleia, que conta sempre com conteúdos. Esse é o último vídeo desse ano. O canal vai ficar suspenso, de atividades suspensas até fevereiro de 2020, quando a gente vai começar a temporada 2020/1. Se você quiser entender o porquê disso, vou colocar o vídeo aqui que eu fiz no canal Freewin explicando os rumos futuros desse canal. Tenho excelente festa de fim de ano, espero que o início de 2020 seja maravilhoso. Aproveitem o tempo de férias para ler, para se instruir, para se informar. É isso, até mais!